É um texto bíblico que todos hemos conocido ou hemos escuchado a história, mas Deus vai falar nos corações esta manhã de forma diferente. Aleluia. Quem já encontrou diz aleluia? Glória a Deus. Mateus 4, vamos ler de 1 hasta 11. Diz a palavra de Deus, já está bendecida, em nome do Padre e do Espírito Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postraros y me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo: y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Jesús, podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a hablar, tema de Dios, sobre la tentación. La tentación, yo creo que todos nosotros ya fuimos tentados. Porque tentaciones, según la palabra de Dios, palabra tentaciones significa estímulo que induce el deseo de algo. La tentación es una incitación o provocación a pecar. Cuando alguien está sufriendo una tentación, está a ser estimulado o seducido o a tener una excitación para provocar el pecado. Porque tentación, cuando viene una persona, principalmente vamos a hablar de creyente, porque tentación de creyente cuando viene es para estabilizarte, es para que el propósito de Dios no cumpla en tu vida. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios para resistir el diablo y vencer la tentación. La Biblia dice: todos aquellos que vencen la tentación serán preparados. Están preparados para servir y para avanzar en el reino de Dios. Pero hay muchos que vimos también que por causa de tentaciones se mueren y quedan en el camino. Entonces, esta mañana vamos a hablar 3 fuentes principales que puede venir la tentación a nuestra vida. Sabemos que la primera fuente es el diablo mismo. Como hablamos de Satanás, el diablo cuando nos tenta es una tentación directa de Satanás hacia nosotros para quitar el propósito de Dios, porque el diablo no quiere que nosotros servimos a Dios. Entonces trae una tentación para desviar el propósito. Entonces la Biblia describe a Satanás como la fuente principal de la tentación, que busca que las personas desobedecen a Dios. Ese es Satanás. Él busca forma para que nosotros desobedecemos a Dios, para que el propósito de Dios no cumpla en nuestras vidas. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta 17. Gloria a Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado,
não diga que és tentado de parte de Deus. Quando alguém está sendo tentado, diz a Bíblia, não diga que é de parte de Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado por el mal. Nem Ele tenta a nadie. Se tu está sofrendo a tentação, não pode dizer, não, essa tentação é de parte de Deus. Não, não é mentira. Diz a Bíblia que Deus não tenta a nadie. Ele não vai tentar a nadie por el mal. Porque Deus criou-nos com um propósito para buscar sua presença, para alabar-lhe, para adorar-lhe e para dar-lhe honra. Então, quando caímos na tentação, deixamos de quê? De obedecer a Deus. Porque pensamos que Satanás, Deus está nos tentando. A Bíblia diz que Deus não tenta a nadie. Primeiro, temos que ter na nossa mente que a tentação, quando vem, sabemos que não é de Deus. Porque Deus não tenta a nadie. Aleluia. E disse mais, versículo seguinte, 14, disse, senão que cada um é tentado quando de sua própria consciência é atraído e seduzido. Quando uma pessoa vai ser tentada, é sua própria carne, seu próprio desejo, não sua própria consciência é atraído e seduzido a pecar. Aleluia. Seguimos leyendo. Versículo 15. Então, a consciência, depois que ha concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumido, dá luz à morte. Vemos aí processos. Primeiro, Deus não tenta nada. Quem tenta é Satanás. Ele, quando tenta uma pessoa com propósito para atrair que? Seduzir-te, trazer um desejo a tu coração, para que este desejo conceba e dê luz ao pecado. Depois de consumir pecado, muerte. A muerte, vimos que a Bíblia diz que a muerte é separação de homem com Deus. O homem está vivo, mas está separado de Deus. É uma morte física, morte espiritual. E há pessoas também que morrem fisicamente por el pecado. Então, outro versículo mais, versículo 16. Diz, amados hermanos meus, não erreis. Não erreis, não comete errores. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto, del Padre de las luces, en el cual não há mudança nem sombra de variação. Ele que sua vontade nos hizo nascer por la palavra de verdade, para que sejamos primícia de suas criaturas. Deus nos criou com um propósito, para ser primícia. Vontade de Deus é que nadie se peca, nadie se comete errores. A vontade de Deus é que somos guardados e guiados com seu poder, como nós cantamos hoje, com sua sangue. Com sua sangue nos limpa, nos livra, nos endereça. Aleluia. Então, vimos que nadie pode ser tentado por Deus, nada pode ser tentado por Deus, senão por Satanás. É a primeira tentação, direta, por diabo que nos tenta. Segundo, podemos ser tentados por nossa carne. A carne, podemos dizer que é desejos personais. Quando nós outros temos nossos desejos personais, esse desejo nos descontrola, como lemos capítulo 1, versículo 14 que lemos antes. Diz que senão que cada um é tentado quando sua própria consciência é atraído e seduzido. Isso quer dizer que nossa própria vontade, nosso próprio desejo é seduzido. E esta carne que vai ser peca. Por isso, a Bíblia diz que não devemos obedecer a carne. Aleluia. Nadie pode obedecer a carne. Se nós obedecemos a carne, o que vamos fazer? Nós vamos desfalecer, nós vamos a distrair, nós vamos perder, como disse Canário, nós vamos perder o norte. Por quê? Porque vamos por outro caminho que não é de acordo à vontade de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Diz, velar e orar,
para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está disposto, mas a carne é débil. Às vezes nós usamos este versículo: eu pequei porque a carne é débil. Mas a Bíblia diz: antes, para a carne ser débil, que diz velar e orar. A única forma para vencer a carne é velar e orar. Velar é vigilar, fazer retiro, orações, orar, para que não entres em tentação. Por quê? Porque tentação, sempre a nosso redor. O único que temos que fazer é não entrar. Se nós oramos, velamos, não entramos em tentação. Tentação vem, como disse o Salmo 91, vem de um caminho e por 7 se irá de ti. Pero se nós não oramos, não velamos, então entramos em la tentação. Depois oramos do Senhor, a carne é débil, me enganou. A carne sempre é débil. A carne, diz a Bíblia que a carne é de barro. O que temos nós outros, que a carne tem essa forma, que está de pé, é o Espírito que Deus ha posto em nós outros. E aliento de vida. Por isso que nós temos formas. Amém? Glória a Deus. Então, é uma luta constante que temos cada dia entre a vontade de fazer o correto e, de outro lado, também a sedução de fazer o incorreto. Essa é a luta que temos. Queremos fazer o bueno, queremos fazer o correto, mas há outra luta que está no nosso interior que diz: haga o incorreto. E às vezes não podemos vencer. Por quê? Porque não oramos e não velamos. Jesus Cristo também passou o mesmo, como acabamos de ler no princípio. Mas Jesus venceu por quê? Porque é palavra. Ele dizia sempre: está escrito. Nós também temos que orar e velar e dizer: está escrito. Agora vamos ver alguns exemplos de pecado de la carne, ou a tentação de la carne que nos seduz a pecar. Porque tentação não é pecado, tentação é malo. O malo é quando nós outros, diz a Bíblia, que entramos ou cedemos à tentação. Porque a tentação, por exemplo, alguém está passando, coração malo diz: rouba isso nadie te vê. Está a ser tentado. Mas mientras tu não toma, não cometeste errores. Tu dizes automaticamente tu mente: mentira do diabo, isso não é meu. Então, tu has vencido a tentação. Mas se tu haces assim, não vê a nada e toma, caíste na tentação e cometeste pecado. Aleluia. Vamos a 2 de Samuel. 2 Samuel capítulo 11. Vamos solamente ler versículo 1 e 2. E aí entendemos, depois desarrollar uma parte da história para não roubar muito tempo. 2 de Samuel capítulo 11. Glória a Deus. Dice: aconteceu ao ano seguinte. Isso me explica, quer dizer, rei Davi, depois de entrar no poder, aguentou um ano. No ano seguinte, para ser 2 anos, ¿no? Al año seguinte, en el tiempo que suele, ¿no? Que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todos Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice la Biblia que todos los reyes iban a la guerra naquela altura. Todos los reyes iban a la guerra naquela altura, aquel entonces, todos. Pero David envió su siervo, envió el ejército, envió todo, pero él se quedó en Jerusalén. A veces cuando dice, hoy es domingo, vamos a la iglesia, vamos congregando, y nosotros quedamos en casa. Outro disse, não, eu venho por la red. Agora, quando tu vai buscar red para ver la red, começa a navegar em outras coisas e não entra na red. Podes entrar em outra red. Eu não la red da palavra, da predicação, tu não entra, tu entra em outra red, porque tu quedaste em casa. Isso passou Davi. E versículo 12, disse, e sucedeu, versículo 2, disse, sucedeu um dia, a cair la tarde, se levantou Davi de su lecho y se
passeava sobre o terrado da casa real e viu desde o terrado uma mulher que estava banhando, a qual era muito hermosa. Ele não foi à guerra, deveria estar na guerra, deveria estar no lugar onde deveria estar. E aí ele saiu na terraça e viu uma mulher duchando, diz a Bíblia, banhando-se. Ele a viu e a cobiçou para ele. No versículo 3, versículo 4, diz que ele enviou alguém para chamar esta mulher para vir ter com ele e acostou com ela. Ele, quando viu, seu pensamento já entrou em tentação. Então, e quando ele chama, sigue a tentação, e quando chega, ele entra na tentação e peca contra Deus, porque não estava onde deveria estar. Muitos de nós outra vez pecamos porque não estamos onde deveríamos estar. Não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Daqui entramos em tentação pelos olhos. Isso podemos ver que é nossa carne. Pelos olhos ele viu, desejou e pecou. E diz a Bíblia que ela, quando quedou embaraçada, podemos ilustrar um pouquinho, diz que quando quedou embaraçada, com esse ato que ela fez com Davi, ela chama Davi, disse: Davi, estou embaraçada. O pecado deu a luz. Agora, o que é isso, Davi? Manda chamar seu marido, e o marido não vem, ou vem, mas não haga caso, não hace caso que disse Davi, e Davi comete outro erro. Manda matar o marido. Meu pecado de consequência, a morte. E depois, quando nasce o ninho, Davi tinha que tomar a mulher para ele. Não nasce o ninho, Davi, o ninho pode estar enfermo, Davi ora, chora, ajuna. Diz a Bíblia que ele ajunou 3 dias, não comeu, não bebeu, nem tampouco lutou. O ninho morre. E Davi chorando disse: Senhor, por que ninho morreu? Por que ninho? Por que a mim? Porque Deus queria matar Davi. Deus tinha uma promessa com Davi. Deus não matou Davi. Matou o ninho. E diz a Bíblia, e Deus mesmo, depois disso, Davi pediu perdão, restaurou Davi. E Davi casou com esta mulher, Betsabé, e teve Salomão, que todos conhecemos como rei Salomão. Porque houve uma restauração, houve um arrependimento. Amém? Então, por quê? Porque ele cometeu esse erro por sua própria carne, por seu próprio desejo. A ver, nós outros cometemos erros também por nosso desejo, nossa própria carne. Não queremos fazer o que a Bíblia nos manda. Então, caímos em tentação. Cometemos erros. Agora, outro exemplo de desejo carnal. Judas. Mateus capítulo 26. Vamos falar um pouquinho de Judas. Judas era discípulo de Jesus. Vimos que Jesus começou seu ministério com 30 anos e morreu com 33 anos. Podemos dizer que Judas estava em seu ministério desde o princípio. E Judas também foi fruto de suas orações. Diz a Bíblia que Jesus orou, vigilou toda a noite e levantou por la manhã e elegeu seus discípulos. Nele também estava Judas. Tinha propósito de Deus em sua vida. Diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 26, versículo 14 hasta 16. Diz: Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariote, foi a los principais sacerdotes e lhe disse: Que me queria dar? Ou que me queres dar? E eu los entregarei. E eles assignaram 30 peças de prata. E desde então buscava oportunidade para entregá-lo. Judas era discípulo de Jesus. Ele conhecia Jesus. Sabia onde está Jesus, o que hacía Jesus e quem era Jesus Cristo. Judas sabia. Então, Judas também necessitava de dinheiro. Ele necessitava de plata. Aleluia. E depois ele perguntou a seus, porque estavam buscando Jesus para aprender, porque quando um bocado de multidão, eles não podiam aprender a Jesus Cristo. Então Judas disse: Que queres dar-me? E eu lhe entregarei. A tentação já começou em sua mente. Eu vou entregar, quem vai me dar? Ele disse: Te damos 30 peças de prata. Ele disse: Com isso está bem.
E desde aquele momento, diz a Bíblia, que ele começou a buscar ocasiões para aprender Jesus, para entregar a Jesus. Podemos ler capítulo 27, de 3 a 5. Capítulo 27. Judas, a tentação vindo a Judas. E Judas recebeu a tentação, porque é Judas. Versículo 3, capítulo 27, versículo 3, Mateus. Diz: então Judas, ele que lhe havia entregado, vendo que era condenado, devolveu arrependimento as 30 peças de plata a los principais sacerdotes e os ancianos. Quer dizer, Judas, quando entregou a Jesus, ele pensava somente: eu entrego, ganho minha plata, e Jesus vai escapar, e eu sigo minha plata, não entera nada. Mas não sabia que já havia um propósito. Já não sabia ele que Deus tinha um propósito. E ele foi peça desse propósito. Por quê? Porque não estava o momento onde ele deveria estar. Caiu na tentação e vendeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando foi preso, foi custodiado e vai ser morto, a ser crucificado, ele volveu outra vez e disse: toma vosso dinheiro, toma vossa plata. Eu não quero nada de vossa plata. Versículo 4 diz: dizendo Jó, é pecado. Ele começou a confessar: Jó é pecado, entregar o sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa nós outros? Ai a tu. Depois nós outros, quando cometemos pecado, as mesmas pessoas que nos fazem pecar, às vezes nos criticam, burla de nós outros. Diz: agora ai a tu. Cometeste um pecado, o problema é tuyo. Versículo 5 diz: ahorrando-se las piezas de 30 plata, el templo salió y fue y se ahogó. Ahorcó, ¿no? Se ahorcó. Él con eso, en vez de pedir perdón, arrepentir, ele passou que matou a si mesmo, quitou a vida. A tentação, quando vem a nossa vida, não é para nos perdonar. A tentação, primeiro, não é algo físico solamente. A ver, nós outros dizemos: não, é algo físico, vamos aproveitar esse momento, tentamos e depois se passa. Não, a tentação é algo mais. Porque nós outros somos espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Então, quando pecamos, então pecamos alma, corpo e espírito também. E isso não agrada a Deus. Vemos como é difícil, irmão. Quando aceitamos a tentação, a vida que temos já perde sentido. É por isso que muitos morrem. Muitos se apartam de Deus. Por quê? Porque quando peca, cede a tentação, diz automaticamente: eu não posso viver mais. Eu não posso carregar esta culpa. Eu não posso seguir assim, e começa a condenar a si mesmo, em vez de ir à cruz de Cristo. Porque nadie está ausente a tentação. A tentação é para destruir o propósito de Deus em tua vida. Mas se nós outros vencemos a tentação, somos aprovados por Deus. Porque todos somos tentados para saber hasta onde nós outros amamos a Deus. Porque se nós outros não somos tentados, nunca seremos preparados para agradar a Deus. Por isso a tentação vem para nos provar. Diz a Bíblia que Deus permite também que a tentação chegue a nós outros. Deus permite para provar-nos, para saber quanto nós outros amamos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. E terceiro ponto, o mundo. Vimos que Satanás nos tenta primeiro. Satanás, que o diabo nos tenta diretamente. Segundo, nosso desejo, nossa carne. E terceiro, o mundo. O mundo, por exemplo, o mundo que estamos vivendo, nesta terra, neste tempo que estamos vivendo, o mundo que nos rodeia, tem muitas coisas que nos oferecem para que podamos ser seduzidos ao mundo, para cairmos na tentação. Agora, quando falamos do mundo, estamos falando de pessoas também que nos rodeiam. Porque pessoas que nos rodeiam nos fazem cair na tentação. Nos prepara trampa para que caímos na tentação. Há muito exemplo bíblico
Se começarmos de Gênesis hasta Apocalipse, temos muito exemplo. Vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Sara e Abraão. Deus falou a Abraão que tu tendrás muitos filhos. Serás chamado Padre de las Naciones. E a idade foi passando. Sara ouviu a promessa, porque disse, de tu ventre, Deus falou que tu ventre, mesmo a Sara vai dar filho a Abraão. E Abraão, orando ao Senhor, esperando em Deus, e tempo foi passando, Sara mesmo disse, Abraão, com esta idade, eu não vou te dar filho, porque costume de mulher já me foi. Então, mesmo a Sara disse, toma minha empregada e acosta com ela e tenha filhos, para que cumpra a promessa de Deus. E Abraão, por causa dela, acostou com ela e teve filho. Porque caiu na tentação, porque a pessoa que rodeou Abraão nesse momento era sua esposa. E depois ela caiu na tentação. E quando nasce esse filho, todos sabemos a história. Ismael e Isaac. Hasta hoje há peleia. São duas nações diferentes, porque saem fora da vontade de Deus. Por isso cada pecado, cada tentação é para estropiar, para dañar o propósito de Deus tem desenhado para a humanidade. Aleluia. Outro exemplo mais. Ananias e Safira. Vamos ler no livro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Lemos de 1. Podemos ler rápido, de 1 hasta 11. Diz assim: Pero certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma heredade e subtrajo del preço, sabiéndolo também sua mulher. E trayendo solo uma parte, la puso los pies de los apóstolos. E dijo Pedro: Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sobretrayese el precio de la heredad? Reteniéndola, no se ha quedado a ti, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Aleluia. A tentação vem, irmão. Ele diz a Bíblia que eles venderam uma propriedade de eles. Eles eram dueños de seu dinheiro. Não venderam, eles podem fazer o que queiram com seu dinheiro. Não é malo. Isso Pedro estava dizendo, não é malo. O malo é que eles tomaram uma parte e chegaram e disseram: Senhor, demos todo o que hemos vendido. Por isso, Pedro disse: Por que llenaste Satanás? Por que deixaste que Satanás llenasse tu coração? Por quê? Por que mentiste? Por que tomaste uma parte? Tu não estava em poder tuyo, não era dinheiro tuyo. Tu tinhas direito sobre dinheiro. Tu tinhas direito de dar ou não dar. Ou se dava, já não, eu dei uma parte e outra parte quedou para mim. Não é malo nenhum. Diz versículo 5. Ao ouvir Ananias estas palavras, caiu e expirou. E vino grande temor sobre todos os que ouviram. Quer dizer, ele ao ouvir isso, que ha mentido, automaticamente tomou infarto e morreu. De repente morreu. E leemos o versículo 6. Levando-los, os jovens envolveram e sacando-lo, lo sepultaram. Quer dizer, ele morreu, le envolveram em seus lençóis, como hace antigamente, e levaram a sepultura. Diz versículo 7. Passando um lapso, como de 3 horas, sucedeu que entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse: Dime, vendistes este tanto la heredad? E ela disse: Sim, em tanto. Porque no princípio a Bíblia diz como ele falou e também a mulher. Os dois puseram de acordo. Os dois. Ela, quando disse que sim, vendemos sim por esse valor,
Entonces, versículo 9 dice, el Pedro dijo, ¿por qué convenciste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han soportado o sepultado a tu marido, y te sacará a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aleluya. Por mentira. ¿Cuántas veces Satanás, o por otras personas, o por nuestra carne, nos seduce a mentir? Nosotros mentimos y seguimos vivos. Gracias a Dios. Porque imagina si estamos mentindo se morresse, la tierra no tenía nadie que sabe. Porque la mentira es una seducción que dice, si yo hablo la verdad, me va a condenar, me va a maltratar, me va a llamar, no sé qué. Entonces hace la mentira para salir del paso. Y la mentira no agrada a Dios. La Biblia dice en un libro de 1 de Juan, dice que Satanás es el padre de la mentira. Él es el padre, él mente desde el principio. Desde Génesis, Satanás ya comenzó a mentir. Entonces, dice, todos aquellos que mienten es hijo del diablo. Aleluya. Que Deus nos ajude, hermano. Porque la tentação viene. Ananias e Safira, diz a Bíblia, que eles tinham direito de seu dinheiro, não tinham obrigação de dar. Não tinham obrigação. Eles podiam dar a metade ou não davam nada. O único é não dizer a mentira. Por isso ele disse, por que deixaste que Satanás llenaste o coração para mentir contra o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes, quantos nós outros aqui mentimos? Parece que desmamos, mas não desmamos. Parece que ofrendamos e não ofrendamos. Estamos a mentir quem? A nós outros ou a Deus? Quem bendice? É Deus. Por isso eu disse, tu não estás mentindo a Ele, estás mentindo a Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sei que todos somos tentados. Por isso, há que ler a Bíblia para huir de la tentação. Não permitir que Satanás construya este pensamento em tu mente. Como diz a história, diz que não podemos impedir que pájaro vuela, não? Sobre nossa cabeça. Não podemos impedir, mas podemos impedir que não haja nido. Isso quer dizer, pode vir tantos pensamentos em nossas cabeças, podemos receber tantas coisas, tanto ataque, mas não permitir que esses pensamentos façam parte da nossa vida. Às vezes, por orgulho, por coisa, hacemos duro e aí caímos em tentação. Aleluia. Satanás aproveita qualquer oportunidade para roubar, matar e destruir. Satanás está buscando uma porta aberta para que ele entre, rouba, mata e destrói. Por isso, ele segue tentando cada um. Diz a Bíblia que Satanás é como leão, não é leão, é como leão. Ele ruge ao redor nosso para ver quem devorar. Se estamos cobertos com a sangue de Cristo, estamos cobertos com a palavra, ele ruge e se vai. Diz que com esse não pode. Por isso a Bíblia diz no Efésios, temos que vestir de la armadura de Deus, com a espada do Espírito para vencer estas tentações. Porque tentações vêm todos os dias. Quando tu levanta por la manhã, sai da porta, já começa a tentação. Já começa o pensamento, começa com a mentira, começa com as ideias, e tu começa dando volta na cabeça, tu diz, ai, não posso mais. Às vezes toma uma decisão incorreta. E como devemos fazer? Santiago 4, 7. Dice, sujeitaos a Deus, resistir ao diabo e ele huirá de vosotros. Única forma para vencer a tentação, temos que submeter a Deus. Agarrar-nos de Deus. Aí sim temos força para resistir ao diabo. Então o diabo vai huir de nós. Porque se nós não temos força para resistir ao diabo, o diabo vai rir de nós. Ele não vai. Porque não temos força, não temos palavra.
para enfrentarlo. Glória a Deus. E versículo 8 dice: acercaos a Deus e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos e vosotros de dobre ánimo purificad vossos corações. Dice, devemos que acercar a Deus. E quando acercamos a Deus, Ele acerca a nós outros. E disse mais, vosotros de doble ánimo. Doble ánimo quer dizer, pessoa que hoy, aleluya, gloria a Dios, mañana no puedo. Doble ánimo. Ay, voy contigo, aleluya, voy contigo. Comienza a escuchar, ay, Dios me abandonó. Doble ánimo. No debemos tener doble ánimo. Tenemos que estar o no estar. Sin sí, no, dice la palabra. Por eso requiere esfuerzo, disciplina. Y nadie quiere ser disciplinado y nadie quiere esforzarse. Por eso caemos en la tentación, porque buscamos lo más fácil. Aleluya. Dice más, purificar vuestros corazones, versículo 9. Tenemos que purificar nuestro corazón cada día. Dice, afligir y lamentar y llorar. Vuestra risa se converterá em choro e vosso gozo em tristeza. Quando nós cometemos pecado, entramos em tentações. Somos pessoas afligidas, lamentadas e começamos a chorar porque nossa alegria transforma em choro. Por quê? Porque não temos essa confiança mais em Deus. E versículo 10, terminamos desse versículo 10. Dice, humilhao delante do Senhor e Ele os exaltará. Há luta, há tentações, há persecuções, mas humilha-te delante de Deus. Busca, Senhor. Diz, Senhor, ajuda-me, Senhor, perdona-me, Senhor, guarda-me. E quando tu humilha delante de Deus, Deus te vai exaltar. A lo mejor no momento tu pode passar vergonha, pode sofrer bullying, mas Deus te vai exaltar. Aleluia. Às vezes me isso recordar em colégio, quando eu estudava, uma vez, os ninhos quando hacen em colégio para pelear, vem a pessoa maior, pelo menos no meu país, vem a pessoa maior e te diz assim, saca pelo em tua cabeça e põe em cabeça dele, não? Te diz, corre tu pelo. Isso é mentira, não foi nada. Pero por tu orgulho todo, tu vai para socar tu pelo, ele também te pega na pia e começa a pelear. E os grandes que buscou pelear, começam a rir. Isso é assim, porque se nós outros, se quita tu pelo, tu não vai buscar, não vai pelear. Aunque burla de ti, ai, cobarde, todo, tu te acaba sano. Mas se tu vai de valente, te rompe a cara. Que Deus nos ajude, irmão. Porque isso é assim, diabo é assim, diabo traz coisas para que nós outros metemos. Quando metemos, te rompe a cara, nos queda com vergonha, não te dá força mais para seguir. Ai, já não vou à igreja, que dirão de mim, que dirão a gente, os irmãos vão me ver raro. É mentira, é tus pensamentos. Nadie te vai ver raro. Eu vejo a ti como sempre, pero como tu estás malo, disse, eu está me ver raro, pastor, está me ver raro. Não estou a ver raro a nadie, pero tu é que tem que estar bem contigo mesmo. Por isso, huye de la tentação. Porque aqui nós outros amamos a todos, queremos a todos. Com amor fraternal, como diz a Bíblia. Por isso nós não podemos huir da vontade de Deus. Mesmo em Padre Nosso, na oração de Padre Nosso, Jesus disse como? Não nos meta em tentações, livra-nos de mal. Por quê? Porque há tentações que nós outros vamos meter. Se nós outros oramos, conhecemos a palavra, aí dizemos, Senhor, não me meta em tentação. Tentação quando vem, diz, Senhor, automaticamente, Senhor, não me deixe entrar em tentação. Não me meta em tentação, livra-me do mal. E diz a Bíblia que Deus está pronto para nos livrar. Deus está pronto para nos livrar do mal. E para terminar, vamos exemplo que lemos Mateus capítulo 4. Mandei pôr na marca. Mateus capítulo 4. Que habla de tentação de Jesus. Dice, essa é uma tentação direta. Pode passar a mim, pode passar a ti, pode passar a qualquer de nós outros. Uma tentação direta.
Porque vem o diabo diretamente a Jesus Cristo. No momento que Jesus Cristo foi bautizado, diz a Bíblia que foi batizado e saiu da água, foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo de Deus a deserto a orar. Deserto significa um lugar que tu estás solo com Deus, não tem nada, aqui tu estás solo. É um lugar duro, um lugar difícil. Então, aí em deserto, diz a Bíblia que ele ajunou 40 dias, 40 noites. E normalmente, como homem, como humano, tuvo hambre. E versículo 3 diz: quando tuvo hambre, vino quem? El tentador, el diablo, Satanás, el feo. Vino el tentador. Tentador não vino antes. Vino no momento que tinha hambre. Momento que tu tens hambre, momento de tu debilidade, vem a tentação. Vem o diabo com uma oferta para ti. Mira que aqui podemos entender que o diabo não te dá o que quer. Ele dá o que ele quer. Porque disse que Jesus tinha hambre. O que trouxe Satanás para Jesus? Pedra, não trouxe pão. Porque se algo se fosse fisicamente, traía pão, dizia: come pão, bebe água e vamos falar. Eu sou o diabo, vou falar contigo. Ele não é só isso. Trouxe pedra para pôr em prova a sua identidade, para pôr em prova tu poder, para pôr em prova hasta onde tu podes chegar com o conhecimento que tu tens. Porque ele disse: vino o tentador e digo: se eres hijo de Deus, di esta pedra que converte em pão. Agora, se ele sabe que tu tens hambre, porque não trouxe pão diretamente, trouxe pedra, e por cima pergunta se tu eres filho de Deus. Quantas vezes a pessoa te diz: se tu é crente, se tu eres da igreja, automaticamente tu dices: esse é Satanás. Se tu eres da igreja, se tu eres crente, por que passa isso? Satanás está oferecendo o quê? Pedra. Depois tu, como é mais que Jesus, diz assim: eu sou crente, eu oro em língua e todo. Sai, Satanás. E que? Vão ir? Jesus não falou com Satanás. Vimos que a Eva, no jardim, foi o mesmo. Serpente, quando chega a Eva, disse Eva como? Gênesis capítulo 3. Disse, serpente falou a Eva, disse: é verdade que Deus ha dito que não comerá de árvore do jardim? É verdade isso? Ela sabe que não era verdade, é mentira. Ela disse: não, é mentira. Deus disse que todos podemos comer, o único que não comemos era este e aquele. Satanás disse: Deus sabe, se tu comes este, tu vai ser como Deus. Por quê? Porque ela falou com Satanás, falou com a serpente. E se quando a serpente falou, ela dizia: está escrito. Serpente Eva. Ela isso na conversação. Às vezes nós outros cometemos tentação porque temos uma conversa com o diabo. Às vezes me dá medo, às vezes no matrimônio, quando habla com a esposa vai falar com Satanás. Sim, porque a mulher, como habla muito, o homem não tem tempo para falar com sua esposa e ela vai falar com a serpente. É verdade, por isso temos que ter muito cuidado, ter paciência e orar por nossa esposa. Sim, porque o diabo vem para roubar, matar, destruir. Ele sabe como destruir tua casa, sabe destruir teu hogar. Por isso ele busca coisa para trazer tristeza, trazer separação, para que entre Satanás. Que Deus nos ajude, irmãos. E Jesus respondeu a Satanás e disse como? Escrito está: não só del pão viverá o homem. Mas Jesus tinha poder para transformar pedra em pão. Tinha ou não tinha? Ele tinha poder. Mas ele sabia que essa tentação não era pão. Era algo mais. Era obediência a Satanás. Era uma obediência. Por isso ele disse: escrito está: não só de pão viverá o homem. Cada tentação que vem a nós outros é para provar nossa obediência a Deus. E se ayer mesmo, nosso irmão Carlos, eu disse a ele: eu estou na igreja, estou orando, estou preparando, porque não pode. Vamos pescar, elas tentam aí. Ele disse que não foi no sábado. Ele me tentava. Ele sabe que vamos nos dois, ele gostava de pescar. E mandou foto: mira, pastor, já peguei um, em pouco tempo já está, a pesca está boa. E mandava foto, ele disse, está escrito. Eu estou preparando, ele disse: eu estou preparando no mínimo que está passando. Porque quando tu prepara a mensagem, vem no mínimo.
Vê um mimo para provar hasta onde tu chega. E ele mandava mensagem, mandava foto de pescado. E grande, esse mar está bueno, mira pescado. Ele disse, irmão, agora mesmo estou na igreja, agora ensaiando, escrevi a ele. Ele disse, bom, pronto, tu perde. E eu aí seguindo, depois por la noite outra vez, manda outra vez, disse, ai, santo Deus. Disse, amanhã, quando eu vou dizer, irmão Carlos, que tem minha tentação. Ai, santo. Sim, porque a tentação vem. E eu vou dizer, não, eu saio do ensaio, vou pescar um momentito, depois chego em casa e oro e leio, e vem domingo a predicar, não passa nada, nem mal nenhum. Ou não? Mas não, eu tinha uma promessa, tinha que preparar-me, estudar, orar e não sair esse dia. E até ele sabe, eu disse, ele prefere viernes que sábado. Porque sabe um dia que tenho que preparar-me, esperar-me aí, ajudando, orando para domingo. E agora, tentações, eu mirava pescado assim grande e dizia, uau. Eu disse, não puedo. Que Deus nos ajude, irmão. Porque a tentação vem de toda maneira e conhece tu debilidade. Sabe o que tu és débil. O que te gusta, aí Satanás te vai atacar. O que te gusta. Porque às vezes, como disse, tu tens lombriz, te gusta que é dulce. Tu sabe que dulce provoca lombriz. É isso que tu queres. Que Deus nos ajude, não vamos meter aí. Glória a Deus. Graças a Jesus. E seguimos. A tentação de Jesus, segundo passo. Então, se o diabo viu que Jesus não caiu na primeira tentação, o diabo leva Jesus à segunda tentação, versículo 5. Diz, então o diabo se lhe levou à santa cidade. Ele pôs sobre o pináculo do templo e disse, se eres hijo de Deus, echa abaixo. Está escrito, mira, Satanás conhece a Bíblia. Está escrito, a seus ángeles mandará cerca de ti. Em tus manos te sustendrão, para que não tropiecem com tus pés em pedra. Salmo 91. Mira, Satanás conhece a palavra. E palavra de versículo de proteção divina. Agora, quando alguém te habla, te dá versículo, tu tens que ver se está dentro de contexto ou fora de contexto. Porque neste momento de tentação, ángel de Deus não te vai proteger, porque tu está desobedecendo uma ordem de Deus. Aquele disse, quantas vezes a pessoa disse, haga isso, está escrito que a carne é débil, está escrito que Deus perdona todo, haga aquilo porque tu verás que tu vai levantar, porque se tiveres cair o justo, se tiveres te levantará, porque quando nós estamos cometendo erro, vem um montão de versículos para nos proteger. E às vezes olvidamos nesse momento de dizer, puedo todas as coisas que Cristo nos fortalece. Nos olvidamos deste versículo. E não vencemos a tentação. E Jesus lhe respondeu e disse, escrito está, não tentarás Senhor teu Deus. Sabe o que é o pináculo do templo? Numa altura bem alto. E disse ele, em vez de que tu dá a volta, vai bajar hasta aqui abaixo, vai tardar mais ou menos 1 hora caminhando, tu tens hambre, está cansado, salta daqui para baixo, tu chega rápido e o anjo de Deus te protege, porque se tu eres de Deus, o anjo te protege. E o que hacemos nós outros? Saltamos. Às vezes, quando tu preparas essa mensagem, vem um montão de pensamento, que quando o Satanás diz, toma pedra, transforma em pão. Às vezes eu digo, pessoas que trabalham, querem servir a Deus, e o diabo traz um trabalho que não dá tempo para assistir culto, não dá tempo para ser nada, cuidar de família. Isso são pedras, não são pão. São tropeços. E tu queres viver na igreja, não pode, tem trabalho, necessita dinheiro. E é verdade, necessitamos dinheiro. E disse, trabalho não te deixa congregar, te quita tempo de orar. E está solo sua família, tu não está com tua família. E tua necessidade agora mesmo é dinheiro. E tu também queres congregar, mas não tens dinheiro. Então é uma luta que tu está. Então é uma pedra que quero desviar-te de propósito. Por isso nós sempre dizemos, ora Senhor. Diz Senhor, ajuda-me, dá-me um trabalho com tempo para te servir. E Deus te vai dar. Mas certo que nós temos paciência. Porque a tentação é muito mais forte e saltamos.
E quando saltamos e começamos a obedecer outras vozes. Glória a Deus. Satanás conhece nossa debilidade, ele tenta pôr em dúvida a nossa identidade. Porque sabemos que quando uma pessoa aceita Cristo, entrega a vida a Cristo, automaticamente essa pessoa é filho de Deus. Por isso, ele pergunta, se tu eres filho de Deus, se tu eres creyente de verdade, por que não haces? E tu vai. Eu recordo como Satanás nos via pedra em vez de pão, porque ele sabe que algo, momento de necessidade, vem essa página, não? A gente de página diz, tu inverte 200 euros e cada dia tem 30 euros e em um mês tu já tem 1.000 euros. São pedras, não são pão. E uno que assim, saca de uno, põe e pensando que vai receber multiplicação. Quer dizer, aceitamos a tentação e entramos em pecado e que corremos pedra, nem 1 euro, irmão. Pai Santo. E tu mirando, pensa que caímos em tentação. Porque, Senhor, carne é débil. Porque desejo carnal, a falta de economia te obriga a entrar na tentação. E quando tu entra, depois que tu das conta que é pedra, quando retrocede, dá tristeza. Não dá tristeza, irmão. Que Deus nos ajude, irmãos. Quantas coisas hacemos e tentamos a Deus? Quantas coisas? Porque Jesus disse, versículo 7, escrito está, não tentarás o teu Deus. Quantas coisas hacemos nós outros e tentamos a Deus? Depois nós outros mesmo dissemos que Deus não me quer. Deus ha olvidado de mim. Diz a Bíblia que Deus nunca olvida de seus filhos. Diz a Bíblia, aunque tu madre, amor mais grande, aunque tu madre te abandonarás, eu nunca te abandonarei. Deus sempre está com nós outros. Nós outros, às vezes, é que tentamos a Deus e alejamos da presença de Deus. Porque pensamos que estamos a ser o correto. Porque alguém nos invitou, alguém nos deu uma palavra, alguém nos ajudou e nós outros, quando damos conta, estamos metidos em problema. Porque não era a vontade de Deus. Aleluia. Versículo 8 disse, e outra vez, levou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todo o reino do mundo e a glória de eles. E dijo, todo esto te darei, se postrado me adorares. Mira, Satanás disse, todo esse reino, todo esse que tu estás vendo no mundo, todo é meu. Não hace falta ir para a cruz, morrer na cruz, não hace falta ser nada. A única coisa só me arrodilla-te agora, me adore. E tudo é tuyo. Mira, Satanás está pedindo adoração. Isso não foi de hoje, desde o Antigo Testamento, que ele revelou contra Deus, porque ele queria adoração para ele. Então, ele está buscando adoração. Hoje, muitos que buscamos fama, buscamos posições, buscamos ter fama, valor para que a gente nos reconheça. Que hace? Em vez de adorar a Deus, adoramos a Satanás. E muitos estão a adorar a Satanás. Então, Jesus disse, vete, Satanás, que escrito está, ao Senhor tu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirá. No livro de Êxodo diz, servirás ao Senhor tu Deus. Ele hace que? Ele te bendiz tu pão, tu água e quita de ti todas as enfermidades. O único Deus que tem poder para perdonar os pecados, tem poder para sanar tu vida, é Jesus. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se nós outros suportamos a tentação, se nós outros aguentamos a tentação, Jesus foi 3 tentações. Se nós outros aguentamos a tentação, diz a Bíblia, versículo 11, diz, e o diabo entonces lo dejó. Lucas disse que o diabo os derrou por alguns tempos, não para sempre. Ele venceu as 3 tentações grandes e o diabo lhe derrou um tempo. Diz a Bíblia que vindo quem? E aqui vieram os ángeles e lhe serviram. Quando os outros suportamos, aguentamos a tentação, parece que estamos tendo prova, estamos tendo dificuldade.
Deus envia seus ángeles e começa a servir-nos. E tudo que hacemos começa a sair bem, começa a sair fácil, começa a nos dar gozo, começa a nos dar alegria. Por quê? Porque tudo está dentro da vontade de Deus. Quando nós hacemos uma coisa dentro da vontade de Deus, nos traz tristeza, traz dolor, nos traz vergonha. Por isso, cada dia, irmãos, que Deus nos ajude cada dia a huir da tentação. Passa o que passa, tentação não vem, não te abandona de Deus. Deus te ama. Deus te ama muito, 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 assim de grande. Que tu não podes sair fora dele, como diz a canção. Tu não podes sair porque o amor de Deus para com nós outros é tão grande que Satanás tem envidia de nós outros. Por isso ele busca artimanhas para nos alejarmos de Deus. Por isso, irmão, esta manhã, eu espero que esta mensagem podemos reflexionar. Que há tentações, mas não vamos cair em tentação. Vamos dizer, Satanás, escrito estás. Qualquer tentação vem tu mente, tu diz, Satanás, escrito estás. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu não vou dar lugar ao diabo. Glória a Deus. Pongamos de pé. Pongamos de pé. O grupo da alabança pode passar.